Muito bem, estendo então as minhas saudações a todos os meus irmãos e irmãs das igrejas de Correios, Paiva e Almada que estão a seguir este programa. E hoje realmente temos um programa, entramos numa fase diferente, numa fase diferente do Divulgando Conflito, porque estamos a entrar nas profecias sobre o futuro, que ainda não se realizaram, mas estão em curso de realização. Então, como eu costumo sempre fazer, eu vou fazer um pequeno sumário daquilo que vamos tratar hoje. Então, nós vamos ver o ecumenismo e a Aliança Católica Protestante nos Estados Unidos e no mundo. Depois vamos ver brevemente a geopolítica e a influência de Roma em todo o mundo. Depois vamos ver a autojustificação de Roma, a desculpa que Roma utiliza para esconder as suas atrocidades do passado. Em seguida, vamos ver a mudança no protestantismo e o que isso implica para as relações entre protestantes e católicos. Vamos ver ainda a direita religiosa e a Igreja Romana nos Estados Unidos da América. E ficamos por aqui. Então, começando pelo princípio. A Igreja Romana, diz-nos Ellen White, é agora vista pelos protestantes de um modo mais positivo do que na época da Reforma. Nos países onde ela não possui domínio político e os seus seguidores temem uma atitude conciliatória, e os seus seguidores procuram uma atitude conciliatória para ganhar influência, há uma indiferença crescente sobre as doutrinas que separam a Igreja Romana das igrejas protestantes. Ganha força a opinião de que, afinal, as diferenças entre romanismo e protestantismo não são assim tão grandes e que uma pequena concessão da parte dos protestantes permitirá estabelecer um melhor entendimento com Roma. Na verdade, os protestantes têm feito concessões ao papado que a própria hierarquia de Roma constata com surpresa. Isto leva-nos diretamente para a questão do ecumenismo e para a questão da aliança entre católicos e protestantes em todo o mundo, mas também, nomeadamente, nos Estados Unidos da América. Nós sabemos que o movimento ecuménico começou nos anos 20 do século XX e deu um grande passo em frente com a instituição do Conselho Mundial das Igrejas em 1948. Hoje, o Conselho Mundial das Igrejas vê a sua função na partilha do legado do movimento ecuménico, tendo a responsabilidade de manter vivo esse movimento. O objetivo maior deste movimento é conseguir a reconciliação das várias denominações cristãs para vencer a divisão histórica instaurada no seio do cristianismo. Embora a Igreja Romana não faça parte do Conselho Mundial das Igrejas, ainda assim, segundo os documentos que têm sido produzidos pela Igreja Romana, ela também considera ser um dever procurar restabelecer a unidade plena e visível com as outras denominações cristãs de matriz ortodoxa ou protestante. Este movimento ecuménico teve um importante desenvolvimento nos Estados Unidos da América em 1950, quando foi fundado o Conselho Nacional das Igrejas nos Estados Unidos. Eu acredito, e outros autores acreditam, que este Conselho Nacional das Igrejas Americanas vai ter um papel importantíssimo no tempo do fim a acreditar na nossa interpretação profética de Apocalipse, capítulo 13. Mas continuando, nesta questão do ecumenismo e da aliança católica ou protestante, eu quero partilhar convosco alguns factos que foram acontecendo Eu vou começar a partir de 1994 e vou apresentar vários factos que mostram este progresso no ecumenismo e na aliança entre católicos e protestantes. Então, em 29 de março de 1994, foi publicado nos Estados Unidos da América um documento intitulado Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã no terceiro milénio. Evangélicos e católicos acordaram apoiar-se mutuamente na defesa da santidade da vida, dos valores familiares, da escolha parental na educação, dos padrões morais da sociedade e das instituições democráticas em todo o mundo. Fim de citação. Neste documento é afirmado que a Igreja é responsável, e eu volto a citar,
pela correta ordenação da sociedade civil. Ou seja, o que eu estou a dizer é que a Igreja deve ter o poder para interferir na legislação de maneira a garantir que a moralidade que é vigente na sociedade é a moralidade católica e protestante, a moralidade do judeu ao cristianismo. Continuando, em 14 de novembro de 1994, o influente pastor evangélico Charles Colson escreveu na sua coluna do destacado jornal evangélico Christianity Today, o Cristianismo Hoje, ele escreveu o seguinte, eu vou citar, ele diz: a grande linha divisória no interior do cristianismo já não reside nas linhas divisórias entre denominações, como, por exemplo, digo eu, entre católicos e protestantes, mas, voltando a citá-lo, na divisão entre conservadores e liberais no interior de cada denominação. Ele afirmou também que chegou o tempo de colaboração entre evangélicos conservadores e católicos conservadores. Em 30 de maio de 1995 foi publicada uma encíclica papal intitulada Ut Unum Sint, que significa que possam ser um. E esta encíclica papal estabeleceu uma estratégia para o estabelecimento da unidade do mundo cristão e do regresso do protestantismo e do ortodoxismo ao catolicismo. A 12 de maio de 1999, a Comissão Internacional Anglicana Católica Romana publicou uma declaração que apontava para uma extraordinária convergência entre as duas denominações, os anglicanos e os católicos, abrindo a porta para o reconhecimento da primazia universal do Bispo de Roma. Ou seja, os anglicanos estão dispostos a aceitar o Papa como líder e chefe máximo da Igreja Cristã. Em 31 de outubro de 1999, depois de 30 anos de consultas, a Federação Mundial Luterana e a Igreja Católica Romana assinaram uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação pela fé, indicando que se havia chegado a um consenso sobre este tema central que tinha levado Lutero a incitar a reforma protestante. Ou seja, os luteranos e os católicos agora estão de acordo oficialmente sobre, ou pelo menos dizem estar de acordo e em sintonia sobre a justificação pela fé, a principal doutrina do cristianismo. A diferença que havia entre as duas denominações, dizem eles, foi superada pelas conversações entre teólogos das duas partes. Em 24 de janeiro de 2002, o Papa João Paulo II reuniu em Assisi, na Itália, mais de 100 líderes religiosos de todo o mundo, tendo em vista melhorar as relações interreligiosas e, nomeadamente, as relações das outras religiões com o catolicismo. Em 20 de abril de 2005, o Papa Bento XVI anunciou no seu primeiro sermão que estava determinado a continuar a trabalhar para a restituição da unidade plena e visível de todos os seguidores de Cristo. 4 dias depois, ele concedeu lugares de honra na sua missa inaugural a representantes das principais denominações não católicas, tanto protestantes como ortodoxas. Em 2007, o Papa Bento XVI e o Patriarca Ecuménico da Igreja Ortodoxa encontraram-se em Ravenna, na Itália, tendo emitido um comunicado conjunto em que se reconhecia o Bispo de Roma como o Protos, isto é, em grego, o primeiro patriarca entre iguais. Este foi mais um passo significativo na aproximação entre Roma e as igrejas ortodoxas que se separaram de Roma por volta do ano 1000 da nossa era. Nós sabemos que o Papa Francisco também está plenamente envolvido nos esforços ecuménicos. Ele está empenhado em pôr fim à separação milenar entre a Igreja Romana e as igrejas ortodoxas. Esta posição aberta de Francisco refletiu-se no facto de que o patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, o chefe da Igreja Ortodoxa, ter estado presente na tomada de posse de Francisco como Papa. E esta foi a primeira vez desde o grande cisma de 1054 que um patriarca ecuménico ortodoxo de Constantinopla, líder das igrejas ortodoxas, esteve presente na tomada de posse de um Papa. Entretanto, líderes evangélicos argentinos, que são da nacionalidade do Papa Francisco, fizeram notar, a quando da tomada de posse de Francisco,
que a posição deste em relação às igrejas evangélicas é muito positiva. Eles dizem que o Papa quer estabelecer pontes, conhecendo as diferenças teológicas, mas sublinhando as crenças em que ambas as partes concordam, como, por exemplo, a divindade de Jesus, o seu nascimento virginal, a sua ressurreição e a segunda vinda, e nós poderíamos acrescentar ainda a doutrina da alma imortal e a doutrina sobre a santidade do domingo. Aliás, o próprio Papa Francisco exprime a importância que concede aos esforços ecuménicos quando escreveu o seguinte: estimados irmãos e irmãs, a 50 anos do decreto Unitatis Redintegratio, a busca da plena unidade dos cristãos permanece uma prioridade para a Igreja Católica e, por conseguinte, é para mim uma das minhas principais preocupações cotidianas. É uma citação da carta do Papa Francisco aos participantes na Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que aconteceu a 20 de novembro de 2014. Desde esta altura para cá, o Papa Francisco tem ganho cada vez mais relevo e os seus esforços para aproximar católicos e protestantes e ortodoxos têm recrudescido. Portanto, é uma realidade indesmentível esta evolução do movimento ecuménico e esta aproximação entre católicos e protestantes no mundo e nos Estados Unidos da América. Mas avancemos no estudo do livro O Grande Conflito, deste capítulo que estamos a estudar hoje. Ellen White diz que os defensores do papado declaram que a Igreja de Roma foi caluniada e os protestantes estão inclinados a aceitar esta afirmação. Muitos dos protestantes afirmam que é injusto julgar a Igreja de Roma hoje pelas abominações que ela cometeu durante os séculos de ignorância e de trevas. Eles desculpam a sua crueldade no passado como resultado da barbárie própria da Idade Média e afirmam que a influência da civilização moderna mudou os sentimentos de Roma. No entanto, a Igreja de Roma declara-se infalível e afirma, se passo a citar, a Igreja nunca errou e, segundo as Escrituras, nunca errará. Assim, ela não renuncia aos princípios que governaram a sua ação no passado. Caso as condições políticas voltassem a ser as mesmas, caso as restrições que lhe são impostas pelos governos seculares fossem retiradas, não voltaria a Igreja de Roma a perseguir os assim chamados heréticos? É verdade que há muitos verdadeiros cristãos na comunhão romana. Milhões nessa igreja servem Deus segundo a melhor luz que têm. Nós não estamos a falar dos cristãos romanos católicos, mas da Igreja Católica Romana enquanto sistema. A Igreja Romana é ambiciosa no estabelecimento e na execução dos seus planos e operações. Ela está a empregar todos os meios ao seu dispor para estender a sua influência política e civilizacional e para aumentar o seu poder, de modo a recuperar o prestígio e a influência que tinha antes da chegada da modernidade e desfazer tudo o que o protestantismo fez desde o século XVI. E a Igreja de Roma está a ganhar terreno por toda a parte da terra. E aqui eu queria-vos falar um pouco sobre a influência geopolítica de Roma, sobre a influência mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. A influência geopolítica de Roma, ou do Vaticano, que é a sede da Igreja Romana, começou a manifestar sobretudo a partir do pontificado do Papa João Paulo II, continuando a desenvolver-se no curto pontificado de Bento XVI e está plenamente revelada no pontificado de Francisco. Desde o início do seu pontificado, em outubro de 1978, o Papa João Paulo II decidiu tornar-se um elemento decisivo na política internacional e na criação de uma nova ordem mundial. Nos primeiros 12 anos do seu magistério, ele fez 45 viagens a 91 países, sendo ouvido presencialmente ou por meio de cobertura mediática por 3.500 milhões de pessoas. Ninguém lhe deu o direito de falar com a autoridade sobre religião, política e moralidade. Ele simplesmente assumiu essa autoridade enquanto sucessor de Pedro.
Em 7 de junho de 1982, o presidente norte-americano Ronald Reagan encontrou-se com o Papa João Paulo II no Vaticano. Foi ali forjada uma aliança secreta para provocar o colapso do domínio soviético sobre a Europa do Leste, promovendo-se os movimentos de oposição na Hungria, na Checoslováquia e na Polónia. Esta aliança secreta deu os mais extraordinários frutos, como nós sabemos hoje muito bem, levando ao colapso do comunismo na Europa do Leste em 1989. Esta foi uma grande vitória do Papa João Paulo II e do presidente americano Ronald Reagan em aliança com ele. Em consequência disto, em 1984, o presidente norte-americano Ronald Reagan nomeou o primeiro embaixador dos Estados Unidos da América para o Vaticano, reconhecendo assim este como um Estado soberano na Sociedade das Nações e declarando ao mundo o seu apreço pelo papel geopolítico da Santa Sé. Em julho de 2000, foi concedido ao Papa João Paulo II pelo Congresso dos Estados Unidos da América, que é o órgão principal legislativo americano, a Medalha de Ouro do Congresso, em reconhecimento pelas suas muitas contribuições para a paz e para uma melhor compreensão entre religiões. Em 2 de abril de 2005, morreu João Paulo II. O presidente Bush ordenou que a bandeira dos Estados Unidos da América fosse colocada à meia haste em todo o país. No funeral do Papa, 3 presidentes dos Estados Unidos ajoelharam-se durante 5 minutos perante o caixão do Papa. Estiveram presentes mais de 100 delegações oficiais, incluindo 4 reis, 5 rainhas e mais de 70 primeiros-ministros. Nas ruas de Roma, cerca de 4 milhões de peregrinos assistiram ao funeral em grandes ecrãs. Cerca de 2 mil milhões de pessoas seguiram o funeral pela televisão ao redor do mundo. É considerado por todos como tendo sido o maior funeral da história da humanidade. A 13 de abril de 2008, o presidente Bush foi receber ao aeroporto da Força Aérea de Washington o Papa Bento XVI, afirmando que este acolhimento fora das regras do protocolo se devia à importância do ofício papal e ao desejo por parte do presidente de honrar assim o Papa. Quando perguntaram ao presidente o que ele via quando olhava para os olhos do Papa, ele respondeu simplesmente: Deus. E agora com o Papa Francisco, como é? O Papa Francisco teve um importante papel nas conversações que levaram à restauração das relações diplomáticas entre os Estados Unidos da América e Cuba. O Papa foi o mediador nos bastidores no seguimento de um pedido do presidente americano Barack Obama, feito durante a visita deste ao Vaticano em março de 2014. A visita do Papa Francisco aos Estados Unidos em setembro de 2015 mostra o bom clima diplomático e político existente entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América. Nesta visita, o Papa Francisco foi recebido pelo Congresso americano e discursou no Congresso. E essa visita foi apenas um sinal, mais um, das boas relações e da aliança política entre os Estados Unidos da América e a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, aquilo que Ellen White claramente destaca como sendo um dos sinais importantes do tempo do fim. Mas, dito isto sobre a influência geopolítica de Roma, o que é que há mais a dizer? A Igreja de Roma apresenta agora uma bela face ao mundo, cobrindo com desculpas o terrível registro histórico das suas crueldades. Mas a Igreja não mudou verdadeiramente. Todos os princípios do papado que foram seguidos nas eras passadas existem hoje. As doutrinas sem qualquer apoio bíblico mantêm-se no seu credo. O papado que os protestantes estão agora tão prontos a acolher é o mesmo que impôs a sua mão de ferro nos dias da Reforma e que perseguiu milhões de seres humanos durante a Idade Média. Mas a autojustificação e a imutabilidade de Roma são claramente revelados nos acontecimentos que têm vindo a ocorrer desde o pontificado do Papa João Paulo II. De facto, em setembro de 1999 e em março do ano 2000, o Papa João Paulo II pediu desculpa
pelos erros cometidos pelos católicos nos séculos passados. Mas estas desculpas foram muito relativas. Porquê? Porque, segundo ele, não foi a Igreja Católica que pecou. Foram apenas alguns dos seus membros. E estes fizeram contra a Igreja, que é a pura noiva de Cristo. Isto sob a autojustificação de Roma. E sob a sua imutabilidade, o que se pode dizer? Em 5 de setembro do ano 2000, foi publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé, da Igreja Católica, um documento intitulado Dominus Jesus, Senhor Jesus, em que são rejeitadas explicitamente as noções, e eu passo a citar, de que uma religião é tão boa como outra qualquer, de que a Igreja Católica é apenas complementar a outras religiões e de que as igrejas protestantes sejam realmente igrejas no sentido próprio do termo. E volta a afirmar-se que a salvação encontra-se apenas na Igreja Católica Romana. Portanto, apesar das suas autojustificações, a imutabilidade de Roma continua a ser claramente afirmada por esta Igreja ainda no século XXI. Ora, Ellen White continua-nos a dizer que é verdade que os protestantes têm afirmado há já alguns anos que o romanismo difere menos do protestantismo agora do que nos dias da Reforma. E é verdade. Houve uma mudança, mas não foi o papado que mudou. Foi o protestantismo que mudou desde a época da Reforma. Em vez de defenderem a fé bíblica, os protestantes estão agora a pedir perdão a Roma pela sua anterior atitude crítica acerca dela. Houve, de facto, mudanças no protestantismo. Essas mudanças têm a ver com muitas coisas. Uma delas é a introdução de ideias liberais na esmagadora maioria das grandes dominações protestantes e evangélicas históricas, como a Igreja Anglicana, como a Igreja Luterana, como a Igreja Metodista, como a Igreja Presbiteriana, entre outras. Essa introdução do liberalismo na interpretação das Escrituras e na interpretação das relações das igrejas entre si levaram a que os protestantes modernos se tenham aproximado grandemente das posições da Igreja Católica Apostólica Romana e que já não vejam na Igreja Romana uma manifestação do anticristo, tal como os reformadores do século XVI e XVII e XVIII viam. Essa foi realmente uma mudança profunda no protestantismo e que permitiu a aproximação cada vez mais crescente entre as igrejas protestantes históricas e a Igreja Católica Apostólica Romana. É dito que as trevas morais e intelectuais da Idade Média favoreceram o exercício do poder e da perseguição por parte do papado, mas que o liberalismo e a tolerância em matéria de religião impedem um reavivar da intolerância e da tirania de Roma. É mesmo ridicularizada a ideia de que Roma pode voltar a perseguir por motivos de consciência e de crença. Mas o liberalismo e o racionalismo têm vindo a abrir caminho para um entendimento entre Roma e os protestantes e assim para um regresso dos protestantes a Roma. É como eu estava a dizer. Atualmente as grandes denominações protestantes estão divididas entre conservadores e liberais. Os liberais tomaram conta da maioria do poder nessas denominações. Eu vou-vos dar o exemplo. A Igreja Luterana na América tem o Sino de Missouri, que continua a defender as posições tradicionais dos luteranos, é uma igreja conservadora, mas a esmagadora maioria da organização da Igreja Luterana na América adotou as posições de interpretação liberal da Bíblia e da fé cristã e aproximou-se consideravelmente da Igreja Romana. Aliás, por isso é que nós vemos que foi possível, como eu disse há bocado, a aproximação entre romanos e luteranos quanto à questão da doutrina da justificação pela fé, que era uma doutrina que separava historicamente os luteranos dos católicos. Agora, dizem eles, dizem os luteranos liberais que dominam a Igreja Luterana e dizem os católicos, não há diferença entre as duas igrejas relativamente a esta doutrina basilar das Escrituras do Novo Testamento e da teologia cristã. Mas então,
há ainda outro movimento interessante na América que a Ellen White nos chama a atenção. Nos movimentos políticos que agora progridem nos Estados Unidos da América, de modo a se obter o apoio do Estado para as instituições da Igreja, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas e estão a abrir a porta à Igreja de Roma para que ela obtenha um fortalecimento da sua posição no seio da nação mais poderosa da Terra, que é, como nós sabemos bem, os Estados Unidos da América. De facto, nós podemos ver a emergência da chamada direita religiosa nos Estados Unidos da América. O que é isto? O que é a direita religiosa? A direita religiosa nos Estados Unidos é uma aliança informal, assente sob um núcleo de cristãos protestantes e evangélicos, com algum apoio dos conservadores católicos, que tem sido especialmente ativa na cena política americana desde a década de 1970. A direita religiosa tem sido desde então uma força notável no interior do Partido Republicano Americano, que é um dos dois grandes partidos dos Estados Unidos, ao qual se têm juntado cristãos conservadores em grande número. Desta área política têm surgido ao longo dos anos algumas organizações mais representativas, como a Maioria Moral, Moral Majority, na década de 70, e a Aliança Cristã da América, a Christian Coalition of America, na década de 90. Estas organizações têm procurado mudar a política americana, procurando impor aí os valores morais do cristianismo conservador. Assim, a direita religiosa combina políticas conservadoras com os ensinos evangélicos fundamentalistas. Nas últimas 2 décadas, vários políticos católicos têm surgido como líderes neste movimento religioso conservador, conhecido como a direita religiosa. Esta direita religiosa defende que a separação entre igrejas e Estado não é uma determinação explícita da Constituição americana, sendo antes uma invenção de juízes ativistas que usam o sistema judicial para fins políticos, defendendo ideias liberais. Os líderes da Igreja cristã que aderem à direita cristã sustentam que a cláusula de estabelecimento da primeira emenda à Constituição, que diz assim: o Congresso não fará nenhuma lei para estabelecimento de uma religião, esta cláusula eles interpretam como impedindo o governo federal dos Estados Unidos de estabelecer ou apoiar uma igreja do Estado, mas não o impede de apoiar a religião cristã em geral, dizem eles. Segundo a direita cristã, o conceito de separação entre a igreja e o Estado tem sido abusivamente usado por instituições liberais para inibir o reconhecimento político do cristianismo e para restringir a liberdade religiosa dos cristãos norte-americanos. Assim, a direita cristã defende a presença dos princípios da religião cristã na esfera pública como princípios orientadores do governo americano e das suas políticas. Na verdade, o grande objetivo político da direita cristã, que já domina grande parte do Partido Republicano Americano, é conquistar o poder político a todos os níveis e fazer da América uma nação cristã regida por valores cristãos determinados pela lei do país, dos Estados Unidos da América. Ora, esta direita cristã, esta direita mais radical, é apoiada pelos protestantes, nomeadamente pelos protestantes conservadores e pelos evangélicos conservadores, mas não só. Ela também é apoiada pela Igreja Católica Romana, discretamente, a partir das suas bases. Na verdade, a Igreja Católica Romana tem muito poder nos Estados Unidos da América. Para os meus irmãos e irmãs perceberem esse poder, eu vou dar-vos apenas alguns números que mostram o poder que a Igreja Católica tem já dentro dos Estados Unidos da América, tanto em termos sociais como em termos políticos. Então é assim, a Igreja Católica Romana nos Estados Unidos da América conta com 70 milhões de membros, sendo a maior igreja nos Estados Unidos com 22% da população americana. Ou seja, mais de 1 em cada 5 americanos é católico. Os Estados Unidos têm a 4ª maior população católica do mundo.
Os católicos nos Estados Unidos fazem cerca de 6% do número total de católicos no mundo, que anda à volta dos 1.200 milhões de crentes. A influência católica na política americana é cada vez maior. Eu trago aqui números de 2015, mas estes números poderiam ser facilmente atualizados para 2023. Mas em 2015 eram católicos o vice-presidente, Joe Biden, que hoje nós sabemos é o presidente dos Estados Unidos da América, um homem católico. Era católico também o líder da Câmara dos Representantes, na altura Joe Bonner. Era católico o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um homem chamado John Roberts. Juízes do Supremo Tribunal de Justiça eram 6 católicos em 9 no total. E a maioria dos senadores, dos deputados e dos governadores dos Estados Unidos da América, em 2015, eram católicos. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que tudo isto indica que os acontecimentos sociais e políticos nos Estados Unidos e em todo o mundo estão a desenrolar-se no sentido de se verificar a realização das profecias de Apocalipse 13 e das predições de Ellen White no livro O Grande Conflito. Nós podemos ver que a aproximação entre protestantes e católicos é uma realidade cada vez maior. Há cada vez mais proximidade entre os dois e não é uma proximidade em igualdade de circunstâncias. É uma proximidade em que os protestantes e evangélicos reconhecem a liderança política e, sobretudo, espiritual ao Papa que está a ocupar a cadeira de São Pedro, neste caso o Papa Francisco. Depois vemos também que o domínio dos Estados Unidos pela direita religiosa é uma realidade cada vez mais possível. Nós vimos que eu não falei nisso, mas vou falar agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito pela primeira vez com forte apoio da direita religiosa e são eles que continuam a apoiá-lo atualmente e fazem com que ele esteja à frente nas sondagens para ser o líder dos republicanos na próxima candidatura à presidência dos Estados Unidos da América. São a direita cristã fundamentalista que apoia em grande medida Donald Trump e considera-o um homem providencial enviado por Deus para dar a vitória aos princípios católicos e protestantes cristãos conservadores nos Estados Unidos da América. Mas vemos cada vez mais um aumento do poderio nos Estados Unidos da Igreja Católica. Tudo isto são sinais que mostram que aquilo que Ellen White previu neste capítulo que nós lemos hoje e que estudamos hoje, do Grande Conflito, está a tornar uma realidade cada vez mais próxima de nós na sua intensidade e na sua expansão a nível global, a nível mundial. Por isso não é de admirar que nós estejamos a aproximar-nos do tempo da segunda vinda de Jesus e que todos estes sinais que eu referi são efetivamente sinais dos tempos, que nos mostram que a proximidade da vinda de Jesus é uma realidade e que nós podemos bem ser, nós todos que estamos agora aqui neste programa, podemos bem ser testemunhas vivas da segunda vinda de Cristo, porque estes sinais político-religiosos são uma realidade ao nosso redor. Temos apenas que estar atentos às notícias para ver estas profecias feitas por Ellen White, recebidas diretamente de Deus e também da sua interpretação da Apocalipse 13, para vermos como essas profecias vão concretizar e estão a concretizar diante dos nossos olhos. É isto que eu vos queria trazer hoje, dizer-vos que para a semana nós vamos estudar o capítulo sobre o conflito iminente e penso que vai ser também merecedor do nosso tempo estarmos ligados a este programa para aprendermos mais sobre o que Ellen White tem a dizer sobre o futuro e sobre esse conflito iminente que está diante de nós e que antecederá a segunda vinda de Jesus.